Fala galera, beleza? Professor Cauã. Vamos para nossa aula de física do segundo ano. E o nosso tema aí é a introdução à ondulatória. A gente vai começar um conteúdo novo agora, né? A gente encerrou aí a parte de termodinâmica com a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E agora a gente está passando para uma nova área da física, certo? Agora a gente está indo para a parte da física que a gente chama de ondulatória. Essa é uma parte da física que ela está relacionada aí tanto com a ótica, né, com a parte da luz, quanto com a acústica, né, que é a parte do som, e o eletromagnetismo, que estuda especificamente as ondas que são eletromagnéticas. Então a gente vai ter uma introdução aí, entender o que seriam as ondas, entender o que seriam quais seriam as características das ondas aí, tá? E também relacionar aí essas características umas com as outras. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que seria ondulatória? A ondulatória é a parte da física que vai estudar as ondas, tá certo? Então, a ondulatória é a parte da física que vai estudar as ondas. Beleza. E aí, o que são ondas? Ondas, elas são uma perturbação em um meio ou no espaço, tá certo? Ela é uma perturbação em um meio ou no espaço que se propaga. Então é uma perturbação que se propaga aí, né, em um meio ou num espaço. Como assim uma perturbação? Uma ideia que vocês conseguem associar com essa perturbação seriam as ondas do mar, né? As ondas do mar, bom, o mar teoricamente ele estaria calmo, e aí a gente tem, por conta do movimento aí, né, das placas tectônicas da Terra, a gente tem a formação dessas ondas que são perturbações em um meio. Qual que é o meio? O mar, certo? Então ela é uma perturbação que ela se propaga. Por quê? Porque ela se movimenta na água do mar, tá certo? Um outro exemplo é jogar uma pedra na água, né? A gente vai ver que vai formar algumas ondas, né? A gente sabe o nome, mas a gente precisa entender o conceito físico, né? Então a gente vê que a partir do ponto onde a pedra cai, aí, por exemplo, aqui no centro, ó, aí a gente vai ter a propagação aí, né, dessas ondas, tá certo? Dessa onda, na verdade, né? Que é uma perturbação ali que vai ser transmitida, né? Ela vai ser propagada para o espaço. E um outro exemplo, eu coloquei uma imagem aí de um violão, né? Que é um exemplo que a gente tem a propagação de uma onda em duas partes, né? A gente tem a propagação primeiro no meio aí que seria a corda, né? A corda do violão, ela vai ter a propagação da onda, e conforme ela vibra com a caixa de ressonância aí do violão, né, a gente tem a propagação do som. Então a gente tem uma onda que é na corda, e essa onda ela vibra numa determinada frequência que produz som, certo? Então a gente tem tanto a onda na corda do violão, quanto a onda sendo produzida, sendo a onda sonora, certo? Então são duas ondas aí que a gente, dois exemplos aí em um mesmo objeto, tá? Bom, beleza, a gente entendeu então o que seriam as ondas, né? É uma perturbação que se propaga por um meio ou pelo espaço, tá? Não necessariamente a onda precisa de um meio para se propagar, a gente vai entender isso melhor. A gente pode, por exemplo, transmitir sinais de rádio, sinais de satélite, né, sem a presença de algum meio. A gente tem simplesmente o espaço, né? Ó, vamos entender, né, como que as ondas se dividem e quais as classificações delas. Eu coloquei aqui um exemplozinho da direção de vibração e da direção de propagação. Então a gente vai primeiro entender o seguinte: o que são ondas mecânicas e o que são ondas
eletromagnéticas. E aí de antemão eu vou falar para vocês que por enquanto a gente vai começar estudando as ondas mecânicas, tá? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Ou seja, por exemplo, tem onda no mar sem o mar? Não, não tem, né? Tem onda na água sem a água? Não tem. Tem onda na corda do violão sem a corda? Não tem. Então essas ondas, elas são o quê? Elas são mecânicas. Ela precisa de um meio para se propagar. Agora, as eletromagnéticas não precisam de um meio. Como assim elas não precisam de um meio? Por exemplo, o sinal do rádio, o sinal da televisão, o sinal do celular, ele é transmitido independente da nossa atmosfera. Então, por exemplo, tem ondas que são transmitidas por uma central e a gente só precisa do quê? A gente só precisa de uma antena para captar ela. Ela não está sendo transmitida através de uma corda, por exemplo. Ela não está sendo transmitida através da água. Ela está sendo transmitida sem a necessidade de um meio, certo? Ah, mas tem o ar. Não, mas ela não está passando pelo ar. Ela não necessariamente necessita do ar para se propagar. A gente tem o exemplo, por exemplo, dos celulares aí, né, que são via satélite. O satélite está fora da atmosfera da Terra. Então, a gente tem a transmissão, né, de uma onda até o satélite, depois do satélite de volta para outro lugar. Tá? Então, ela não precisa de um meio para se propagar. Então, essa é a diferença básica entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas. Eu vou colocar aqui um detalhe que existe de alguns anos para cá, comprovaram a existência das ondas que a gente fala pouco ainda, né, porque é uma descoberta nova, das ondas gravitacionais, tá? E aí, às vezes, pode ser um pega de algum lugar, quantos tipos de onda existem, quanto meio de propagação. Existem agora 3. Antes a gente tinha mecânica e eletromagnética, agora a gente tem as ondas gravitacionais também, né? Que aí são fruto da gravidade, né? Da aceleração gravitacional, da força gravitacional aí produzida pelos planetas, pelas estrelas, né? São corpos muito extensos e geralmente só esses corpos e a luz conseguem perceber a presença dessas ondas, tá? Então eu só coloquei um detalhe, abri um parêntese aí, mas a gente vai focar, claro, nesses 2 tipos de onda. Então, quanto ao meio de propagação, quando a gente fala, como que eu classifico as ondas quanto ao meio de propagação? Elas são mecânicas e são eletromagnéticas. Então, meio. Quanto ao meio de propagação, mecânicas e eletromagnéticas. Tá? E exemplos. Ondas mecânicas, o som, né? Cordas, né? A gente pode propagar ondas em cordas. O mar, tá? Então essas são ondas mecânicas, ondas que precisam de um meio. E eletromagnéticas? Em geral a gente vai falar que a luz é uma onda eletromagnética, ondas de rádio, celular, Wi-Fi, né? Tudo isso aí é onda eletromagnética, tá? Então são exemplos. Agora a gente tem que pensar em relação à direção de propagação, tá? Então, direção. Quanto à direção, elas podem se classificar em 2 também. Elas podem ser transversais e longitudinais. Beleza, elas podem ser transversais e longitudinais. E o que significa isso? Quando a gente está falando da direção de propagação, a gente está olhando para esse cara aqui, ó. Essa onda ela começou aqui e ela está andando para a nossa direita aí, tá certo? Porém, a vibração dela, ou seja, a oscilação, ela vai ficar oscilando aqui, ó, para cima e para baixo, enquanto ela caminha para a direita, certo? Então é a mesma ideia da onda da água lá. Ela oscila para cima e para baixo, certo? No nosso slide anterior aqui, ó, a onda ela está oscilando para cima e para baixo, porém ela está se propagando
né, ao longo da superfície da água, tá? Então é a mesma ideia. Então a gente vai chamar essa onda de, se ela tiver a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, a gente chama ela de transversal. Então, ó, propagação, vou colocar assim, ó, propagação, e aí eu vou usar isso aqui, ó, lembra lá do 90 graus, o símbolozinho de 90 graus, perpendicular à vibração, tá certo? Então a propagação é perpendicular à vibração nas ondas transversais. Beleza, lembre-se aí que isso aqui é aquele quadradinho lá dos triângulos, retângulos, por exemplo, ou dos quadriláteros, tá? E as longitudinais? A longitudinal, ela tem o quê? A propagação paralela, vou colocar dois tracinhos assim pra gente lembrar de paralela, a vibração. Tá, e o que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma onda, então, que ela vibra na mesma direção de propagação? Sim. Se a gente pensar, por exemplo, numa mola, ó, e a gente encurtar ela um pedaço, ela vai ter aí a direção de vibração aqui e a direção de propagação da onda também paralela, certo? Então a gente pode pensar numa mola, a gente esticando uma mola, por exemplo, e soltando ela vai fazer isso aí, tá certo? Então são ondas longitudinais. Beleza. E aí, uma outra classificação a gente poderia dizer quanto à dimensão. Quanto à dimensão? Como assim quanto à dimensão? Meu Deus. Bom, a gente pode pensar que as ondas, elas têm, entre aspas, um tamanho, né? E aí ela pode se propagar em uma dimensão. Por exemplo, se ela só tem uma direção para se propagar, a gente fala que ela só tem uma direção, né? Por exemplo, a corda do violão, ela só tem a direção da corda, não tem como ela propagar em outra direção, né? Então a corda do violão, ela é uma onda unidimensional, a gente vai falar, tá? Beleza. Duas dimensões, a pedra na água. Nossa, e agora? Em três dimensões? Três dimensões, o som. Então o som, ele não se propaga em todas as direções. Se eu estiver falando, por exemplo, agora se eu pensar aí numa caixa de som, é lógico que se você ficar na frente da caixa de som, você vai escutar melhor, né? Se você estiver na direção do alto-falante. Mas se você estiver atrás da caixa, você também está escutando o som. Ou seja, ele se propaga em todas as direções. Se você estiver em cima ou embaixo, você também vai escutar, né? Então, é a ideia aí da dimensão, tá certo? Agora a gente precisa pensar aí nas características da onda, tá? E isso aqui é o X aqui da nossa aula, da questão aqui, tá? Ó, a primeira coisa é que a onda, ela tem um tamanho. Aqui eu estou pensando numa onda unidimensional, por exemplo. Ela tem um tamanho. A gente chama de amplitude. Eu vou colocar aqui, ó, A de amplitude. Bom, amplitude é um tamanho. E o tamanho, ele pode ser medido em quê? Em metros, em centímetros, tá? Em milímetros. Qualquer subunidade dessas aí, né? Ou múltiplo, é a amplitude. Ou seja, é o tamanho da onda aqui, ó. A distância do centro até o que a gente vai chamar aqui de pico ou crista, tá? E aqui a gente vai chamar a parte de baixo de vale, tá? Geralmente, tá? Ó, crista é mais comum vocês ouvirem. Pico da onda depende do linguajar, tá? Beleza. Qual que é a próxima característica da onda? A gente vai pensar o seguinte: a distância consecutiva aí entre dois pontos equivalentes. E como assim? Meu Deus, a distância entre dois picos, ou a distância entre dois vales,
ou a distância entre dois pontos equivalentes, ó. A gente pode pensar aqui e aqui, tá certo? Então, dois pontos equivalentes, eles vão... A distância entre esses dois pontos, ela vai começar a se repetir depois, tá? E aí a gente pode chamar essa distância de comprimento de onda, tá? E a gente vai utilizar a letrinha grega lambda aí, tá? Não é lambida não, pessoal, lambda, tá? Então, ó, essa letrinha grega que parece um Y de cabeça para baixo, a gente vai chamar de comprimento da onda, tá certo? Então, o comprimento da onda, ele sempre vai ser a distância entre dois pontos equivalentes. Isso aqui também pode ser dado em centímetros, milímetros, metros, tá? Mas lembrem que sempre a gente vai preferir usar o sistema internacional, né? Se for um exercício aí que não peça o sistema internacional, a gente usa o que o exercício der, tá certo? Bom, agora, o que a gente tem? A gente tem algo que a gente chama de período. A gente vai representar por T. T de quê? T de tempo, né? Então a gente pode pensar aí que o período é um determinado tempo gasto pela onda para percorrer um ciclo. Como assim um ciclo? Uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda. Então, ó, oscilação. Tá? Então, percorreu um ciclo, percorreu um comprimento de onda completo, percorreu uma oscilação. Tá? A gente vai chamar de período. Beleza. E a gente vai ter algo que a gente chama de frequência. Frequência vai ser o inverso do período. Se ele é o inverso do período, se a gente está falando de tempo de oscilação, né? E aí é que a gente, pô, tempo, segundos. A gente vai ter o inverso, a gente vai ter o quê? Oscilação no tempo. Oscilações no tempo. Então é mais interessante a gente falar de quantas oscilações no tempo essa onda tem. E aí a gente vai chamar de frequência. E aí, bom, se é segundos, a gente pensa em -1, que pra gente vai equivaler a uma nova unidade de medida que a gente não conhecia, que a gente chama de Hertz, tá? Vou colocar assim, ó, HZ, Hertz, tá? Em homenagem a um cientista também, do século 19 e 20 aí, que no século 19, né? Que estudou as ondas eletromagnéticas, tá? Então a gente vai ter aí essas grandezas. Por último, a gente tem velocidade da onda, tá? Velocidade a gente vai chamar de V, tá? Ah, mas e aí? Se tudo tá em unidade de medida, a gente vai usar o quê? Unidade de medida também aqui, claro. Metros por segundo. Às vezes vocês vão olhar centímetros por segundo, tá? Dependendo. Quilômetro por hora não é muito bom, mas a gente pode ver, tá? Então geralmente vai ser algo desse tipo aqui, ó. Porque geralmente a gente vai tratar com ondas menores. Metros por segundo é o ideal. Bom, beleza. Olhamos todas as características que a gente pode absorver aí de uma onda que geralmente vai aparecer nessa cara aqui do gráfico, tá? E aí, agora a gente tem que arrumar um jeito de relacionar as nossas grandezas físicas. Ó, lembrem lá da nossa mecânica, que a gente tinha um ΔS dividido pelo ΔT, quando a gente estava falando de velocidade. O ΔS não era o espaço? E ele era dado em quê? Em metros? Vamos falar do sistema internacional? E o ΔT não era o tempo dado em segundos? Para quem não lembra disso aí, tem um videozinho aí do primeiro ano, só vocês darem uma olhada no canal. Então a gente vai pensar o seguinte, que a velocidade para a onda, ela vai ser o espaço, o tamanho, ou seja, propagação dela lá que é
o lambda e o tempo de propagação, que é pra gente o quê? O período, nas mesmas unidades, certo? Então eu estou só fazendo um paralelo aqui, tá? Ou da maneira que a gente vai gostar mais de utilizar, que a velocidade vai ser lambda f aí, né? Então, essa é o que a gente chama de equação fundamental da onda, tá? Onde o V ele é dado em metros por segundo. O lambda é dado em metros. E a frequência é dada em hertz. Né? E aí, mas e se eu quiser o período? Ou se der o período? Só usar aqui, ó, não tem problema. Né? Só lembrar que F é igual a 1 sobre T. Então não tem problema nenhum, tá? A gente consegue usar, né? E aí, se vocês quiserem lembrar aí, é só relacionar sempre aí com a parte de mecânica, tá? Show de bola. Então a gente consegue aí relacionar. Então vamos olhar, por exemplo, se a gente tiver uma onda com o lambda sendo 1 metro e a frequência sendo 10 Hz, então a gente vai ter qual velocidade? A gente vai ter o lambda f, né? Lambda f é 1 vezes 10, que vale 10 metros por segundo. Essa é a velocidade da nossa onda. Ah, mas esse tá fácil, é simples, não é difícil, né? E se a gente tiver uma onda, ó, a gente pode falar que esse é o exemplo 1. Se a gente tiver uma onda que a velocidade dela é 150 metros por segundo, né? E a frequência dela é de 30 Hz. Essa aí já está mais complicado um pouco, né? Como fica? Então a gente pode olhar, né, que agora a gente está precisando de quem? Do lambda. Então já mudou. O que a gente pode fazer? Mesmo esqueminha. Qual que é a relação? Colocar de cá, ó. Qual que é a relação? Lambda f. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Claro. Agora a gente vai precisar substituir o V. O V vale 150. O lambda é o que a gente quer saber. E o F? O F é 30. Poxa, multiplicou, passa dividindo. Então, nosso lambda vai ser o quê? 150 dividido por 30. Então, ó, simplificou o zero, 15 por 3 dá 5. E a gente está com tudo no sistema internacional, então 5 metros. Certo? Uma onda de 5 metros poderia, por exemplo, ser uma onda de rádio, né? É um exemplo. Então, tá aí. Equação fundamental da onda e como que a gente utiliza isso nos cálculos. Agora vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. Um exemplo que a gente tem o gráfico, né? A gente tem a representação da onda e a gente quer colher informações. Então vamos lá, vamos tentar encontrar todas aquelas informações. Ó, amplitude, né? Lambda, que é o comprimento, né? E aí eu vou fornecer um valor a mais aqui para a gente utilizar nos cálculos. Vou colocar aqui que nosso F é igual a 120 Hz, por exemplo. Tá? Então o período seria o quê? O período seria 1 sobre 120, né? E a velocidade? A velocidade sempre vai ser o lambda F. Então a gente tem 4 informações aí para procurar. Tá? Então a amplitude. Eu vou mudar aqui a cor para ficar mais destacado. A amplitude. Ela vai ser o quê? Ela não é a distância da crista, do zero até a crista? Né? Essa distância. E essa distância que dá quanto? Meu gráfico estava dizendo aqui, ó, em Y, né, em centímetros, 12 centímetros. Então minha amplitude é 12 centímetros. Difícil? Olhar no gráfico e coletar informação? Nada, né? Agora eu preciso encontrar o lambda. Lambda vai ser o que? A distância entre dois pontos equivalentes. Ó, poderia ser do zero. O 24 é equivalente? Não, por quê? Porque aqui a onda está descendo e aqui ela continua descendo, né? Então a gente pode olhar, ó, esse aqui é o ciclo completo, até aqui. Ah não, professor, eu não quero olhar aí. Eu quero olhar a distância entre duas cristas. Beleza. Vamos olhar a distância entre duas cristas. Né, ó.
Se daqui do 0 até o 24 tem 4 quadradinhos, então a gente pode pensar aqui, ó. Na metade é 12. E então cada um vale 6, né? 6, 12, 18, né? 30, assim por diante. 36, 42, né? Então, ó. 54, 60. Então vamos pensar aí, ó. Do 12 ao 60, a gente tem quanto? A gente tem 48, né? Então é só pegar, ó, 60 menos 12 dá 48, né? E se a gente quiser olhar do 0 até o ponto equivalente, já era 48. Então a gente confirmou. Ah, e se eu quiser pegar do 24 a 72, também dá 48. Se eu quiser pegar aqui do 36 até lá na frente no... Aqui seria o que? Seria 72, não sei, 78. E o próximo 84, né? Do 36 a 84. Mesma coisa. Mesma coisa, dá o mesmo 48. Então nosso lambda é 48 centímetros. Bom. Ok. Agora vamos dar uma olhada aí, né? No nosso período. O período ele vai ser o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Então, como que a gente vai calcular isso? 1 dividido por 120, né? E aí isso equivale a 0,008 segundos. Quer dizer, que demora esse tempo pequeno para uma oscilação completa. Tá certo? Beleza, e a velocidade? Velocidade não é sempre lambda F? Então a gente pode pegar o lambda aí que vale 48 centímetros, né? E multiplicar pelo 120 Hz. Então, lembre-se, se está em centímetro em Hz, a gente está pegando o quê? 48 vezes 120, que está dando aí 5.760 centímetros por segundo. Beleza, e se eu quiser pôr em metros por segundo? Uai, é só a gente pensar aqui, ó. 1 centímetro, quer dizer, 100 centímetros são 1 metro, então é só a gente vir aqui, ó. 1, 2, 57,60 metros por segundo. Pronto. Resolvido. Tá? Então a gente tem aí, tanto na unidade fornecida quanto na unidade internacional. Ok? Então, vamos para o nosso resumo aí, né? A gente viu aí que a ondulatória vai estudar as ondas, certo? Ondas são o quê? Perturbação. Tá? Perturbação em um meio ou no espaço, né? Então a gente tem ondas mecânicas e eletromagnéticas. Beleza, a gente tem ondas mecânicas e eletromagnéticas. Como assim? Ondas mecânicas, meio, né? Ondas eletromagnéticas, sem meio, né? Não precisa de um meio. A gente tem também ondas, né? Se a gente estiver falando aí, aqui a gente está falando de quem? Do meio, né? Agora a gente tiver ondas quanto à propagação transversal e longitudinal. Beleza, transversal e longitudinal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que transversal, a propagação ela é perpendicular à vibração, e na longitudinal a propagação é perpendicular à vibração, tá? Então lembrem lá dos exemplos, qualquer coisa revisem esse slide aqui que eu vou deixar para vocês. Bom, e aí depois as ondas podem ser o quê? Uma dimensão, por exemplo, a corda do violão, 2 dimensões, por exemplo, a pedra na água, e 3 dimensões, tá certo? 2 dimensões, né? 1 dimensão e 3 dimensões, tá? Bom, no mais,
amplitude, comprimento de onda, que é o principal aqui pra gente, né? Velocidade, frequência e período. Tá certo? Amplitude é o que? Representado pelo A e é a altura da onda. Comprimento é o lambda e a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos ou dois pontos equivalentes. Velocidade, produto do comprimento de onda e a frequência. Frequência, oscilações por tempo. E período, o inverso, né? Tempo por oscilações. Tá certo? Então aqui a gente tem basicamente tudo que a gente viu aí na nossa aula, tá certo? Pessoal, boa sorte nos exercícios, né? Me procurem nas dúvidas. E é isso aí. Até a próxima.